Bem, hoje vamos iniciar um bate-papo, né? Um bate-papo, não uma entrevista, porque a gente vai tratar de forma bem dinâmica a história da PM contada pelo atual diretor, né? O Coronel PM Carlos Henrique Ferreira Melo, que já tem uma larga experiência em formação acadêmica. Não é a primeira vez que o Coronel passa aqui, né, nos portões das armas da APM. E a gente vai começar essa conversa, esse bate-papo, fazendo a seguinte pergunta para o senhor, né, Coronel? Quando o senhor adentrou o Portão das Armas, lá em 1988, né, quais eram as expectativas do senhor enquanto aluno oficial na época? O meu caso é um caso, acredito, um pouco diferente dos demais. Eu passei na Universidade Federal, em administração na UFBA, antes de ingressar na academia. Eu passei no concurso da UFBA, mas não passei no concurso da academia. Eu não estudei no CPM, eu era funcionário civil do CPM, e em 1986 eu ingressei aqui. Eu passei no concurso, desisti pela época, né? Como eu não consegui passar quando em 82 ou 3, se eu não me engano, Pouco tempo. pouco tempo, eu não conseguia passar. Isso, olha, a época eu passei em terceiro lugar na UF, mas eu não consegui passar. Então eu disse, não vou lá não. Aí demorou um pouquinho, a UFBA ficou um ano e meio em greve, naquela época, e aí apareceu outro concurso, eu resolvi, decidi ingressar. Tive uma influência da minha família, claro, e nesse intervalo eu conheci uma figura de grande importância para a academia. Na verdade, duas. Coronel Antônio Medeiros de Azevedo, Coronel Flodoardo Calda Medeiros de Azevedo, que era avô e tio da minha falecida esposa. Então, essa convivência me fez ter certeza que eu gostaria de ingressar. Mas o ponto que me levou realmente a decidir, por isso que eu digo que a minha situação, eu acho que não tem outra. Naquela época, lá na faculdade de administração, você só tinha ônibus que largava na Federação, no Campo Grande. E nós tínhamos que descer o vale, os morros, a pé. E aí acontecia assaltos e estupros. Uma colega foi vítima de estupro e nós, uns 12 alunos, nós 15 alunos, resolvemos fazer uma manifestação. Do nada, vamos aqui no viaduto do Canela, com os cartazes e faixa, não vão fechar o trânsito, vão ficar só no passeio, dizendo que ali tinha problema. Não sei de onde, do nada, apareceu o caminhão Agulha do Choque. E aí, eles já desceram com gás, não entendi nada, eu era civil, né? E era funcionário civil, então não tinha noção de nada disso. Mas a forma que eles nos abordaram foi um tanto quanto agressiva. E aquilo ali, eu conversando com meu irmão e meu pai, eles disseram, não, isso aí não é o procedimento da Polícia Militar. Então ali eu disse, bom, se não é o procedimento, nós temos que mudar isso. E eu que já estava inclinado, decidi, eu vou entrar que eu vou mudar essa situação. Então o senhor já entrou com uma meta muito clara, com um objetivo muito específico, fazer o Específico. melhor. Durante os 3 anos, como eu vim do mundo civil, eu fui membro do Diretório Central dos Estudantes, da UFBA. Então tive algumas dificuldades de obediência, né? Muito folgado. Então, mas nada, eu agradeço até hoje os ensinamentos que eu tive, porque eu aprendi com meu pai que a disciplina, através da disciplina, você conquista o que você quiser. Que bom que o senhor entrou nessa seara, dessas dificuldades até em adaptação, né, do mundo civil para o mundo militar. Inclusive, a próxima pergunta é saber quais eram os maiores desafios no cotidiano da PM, né, na sua época de aluno oficial, na época do senhor. Bom, eu entrei antes da Constituição de 88, então o contexto era completamente diferente, né? As apurações
praticamente não tinha chance de defesa, né? Então a gente simplesmente nós éramos punidos. Mas eu posso afirmar que todas as vezes que eu fui punido, e foram muitas, eu estava errado. Então tava tudo certo. Estava tudo certo. Por quê? Porque a instituição não vai se amoldar para mim ou para qualquer pessoa. Eu deveria saber e sabia que as instituições têm os princípios basilares, a sua cultura, a sua tradição, as suas regras, e nós é que temos que nos adaptar a ela. Não são coisas criadas ao acaso. Essas regras elas foram criadas para nos manter vivos. E na academia que tudo começa. E é o que forma essa estrutura forte, né, da Polícia Militar da Bahia, Com digamos. certeza. Manter a tradição. E a tradição é a disciplina e Eu me lembro que à época nós tínhamos 3 anos e começou a mudança. Você não chamava de senhor os alunos mais antigos. E aí veio a ordem. Não, vamos chamar. O primeiro chama o segundo de senhor. O segundo chama o terceiro de senhor. Que é para vocês se adaptando. Eu não tive problema, mas alguns colegas tiveram problemas. Até porque isso já foi, nós já éramos segundo ano e já existia uma amizade. Então essa mudança de regra provocou algumas inquietações, mas contornadas quando nós verificamos que o objetivo era maior, era nos preparar para o oficialato. A Academia de Polícia Militar, ela possui regras rígidas e deve ser assim, porque aqui é o nosso teatro de ensino. Nós temos que manter aqui mais próximo da realidade possível em tudo que nós analisarmos, para que quando o aluno ele saia aspirante e depois oficial, ele já saia preparado para o que ele vai encontrar. Então a ideia é essa. Então não são regras fáceis? Não. Bom, foi fácil para quem veio da tropa. Eu tive colegas que vieram, por exemplo, 10 que vieram da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Eles já eram R2, reservistas do Exército. Então, na minha turma tinha um que veio sargento da PM, então era mais fácil para eles. Uns do CMS, outros do CPM e pouquíssimos civis, como eu. Mas a dificuldade é só em adaptação. Todos, né? Todos têm que se adaptar ao ambiente, é como você falou, né? Hoje, se adaptar ao que já existia muito antes de chegarmos. Eu, como aluno oficial, né? Hoje estou experimentando essa adaptação que você está falando. Inclusive, podemos agora perguntar como é que é a rotina, para que todos que estejam nos assistindo percebam que, apesar de muitos anos, essa rotina ela ainda existe uma dinâmica que é continuada na APM, desde a época que o senhor era aluno, e muitas partes dessa rotina continuam sendo realizadas. Né? Como é a rotina atual da APM? A rotina da APM ela é estudada. Evidentemente que os alunos não imaginam isso, mas nós elaboramos regras, formas de conversar com cada um para verificar, por exemplo, como é o controle emocional daquele aluno. Nós trabalhamos com a vida e com a morte. Nós trabalhamos armados. Então, o controle emocional é fundamental. E esse controle emocional é medido aqui. Por vezes, alguma pergunta que o aluno faz, o oficial responde de forma seca, para que ele veja qual vai ser a reação emocional daquele aluno. Porque se tiver uma reação emocional que não esteja dentro do esperado, nós podemos corrigir aqui, ou podemos contraindicá-lo. Porque imagine um oficial da Polícia Militar sem controle emocional. Então isso aí não é possível, né? Outro dia me perguntaram assim, o que é mais difícil, ser médico ou policial militar? E bom, ambos salvam vidas. Mas o médico, ele pode até tirar uma vida
mas dentro da sua área. O policial militar, ele por vezes tem que tirar a vida para proteger a sociedade. E isso não é fácil. Não é fácil mesmo. E até hoje eu ouço e leio, eu gosto muito de ler, que eu estava lendo um artigo recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e um desses autores, ele estava dizendo que o nosso ensino está ligado à doutrina do inimigo. E eu me lembrando, mas nem em 1986 eu tinha mais isso. Nós somos diferentes da Força Armada. Nós não temos inimigo. Nós somos treinados para salvar vidas. Claro, havendo uma reação, nós atuamos dentro dos excludentes de ilicitude. E aí é que entra o controle emocional, toda essa disciplina, todo esse rol de conhecimento que é passado, para que nós possamos atuar no mais estrito cumprimento do dever legal. Excelente, coronel. O senhor diria que é difícil ser aluno oficial da APM? É difícil ser aluno quando nós, na nossa vida, escolhemos uma carreira, nós temos que enfrentá-la. O principal objetivo que eu vejo como aluno, a dificuldade de um aluno, é que nós temos vários tipos. Até a Veja São Paulo, essa semana, traz um perfil do policial de São Paulo e fala algumas coisas como evasão, como problema de saúde mental, etc. Mas aquilo ali é escrito por pessoas que não têm conhecimento da nossa profissão. Então, por que não é que seja difícil. Qualquer carreira que você escolha vai ser difícil. Porque você vai ter que estudar muito se você quiser ser bom naquilo que faz. Então, o principal problema da nossa academia de polícia militar, eu considero também como o Cefap, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Muitas pessoas vêm para cá em busca de emprego. Outros, profissão escada. Eles são concurseiros, eles passam no concurso, entram aqui porque estão sendo remunerados, vão levando na expectativa de passar em outro concurso. Por vezes ele não consegue e aí ele permanece aqui. Mas alguns deles, eles permanecem aqui infelizes. Frustrados. Porque não era a intenção dele. Mas como ele não conseguiu outra oportunidade, ao invés de sair e buscar outra profissão, ele fica. Outra vocação. Você não pode imaginar que eu vou entrar numa instituição que trata com a relação com a sociedade. Nós protegemos as vidas de quem a gente nem conhece. E isso não é para qualquer um. O cara tem que entender. A Academia de Polícia Militar e o Centro de Formação de Praça é para aquelas pessoas que têm vocação para isso. Se veio para cá, venha aprender, venha compreender e venha entender que a nossa disciplina é a base de tudo. A hierarquia, ela existe em qualquer instituição. Outro dia eu estava participando de um debate, não, mas vocês são muito rígidos, o soldado não tem acesso ao tenente ou ao oficial. Eu disse, eu nunca vi isso, mas a hierarquia existe em toda e qualquer instituição, privada e pública. Você tem um chefe, eu trabalhei, eu fui funcionário civil do CPM, e eu tinha chefe. Tinha o meu chefe imediato, tinha um outro chefe que era o coordenador e tinha o diretor da escola. E eu me reportava a eles, cumprimento de regras da mesma forma. Então, é difícil para aqueles que não se preparam. Mas, passada a adaptação, nós já verificamos aqueles que realmente, a quinzena de adaptação que nós fazemos, justamente para ver aqueles que têm o desejo de ser e aqueles que vieram em dúvida. Na sua turma teve um que desistiu, não foi?
Sim, senhor. Ah, Seguiu aí para cursar medicina. exatamente. Ele já cursava medicina, Tinha- veio para cá. Isso não é a primeira vez. Eu, quando o capitão recebi aqui um médico, e o médico veio porque o sonho dele era ser oficial. Ele era formado. Eu aí conversei com ele, lá no corpo de alunos. Rapaz, você já é médico. Você vem passar por isso, você tem certeza? Demorou um pouquinho, saiu, mas era o sonho dele que ele voltou e hoje é tenente médico, tenente do quadro de saúde. Era a vocação dele mesmo. Mas é como está a gente conversando, se é difícil ou não, tudo depende do ponto de vista. Não é demérito nenhum, né? Abrir mão ou desistir, digamos assim, de um caminho, se você se enxerga assim no outro caminho aquilo que a gente realmente quer. Então, senhores e senhoras, estão vindo buscar o seu espaço na APM. Lembrar que são bônus e ônus, né? Responsabilidade, todo bônus, todo direito, toda conquista, ela vem acompanhada de responsabilidades. E eu acho que isso ficou muito bem claro aqui na fala do coronel. É sempre assim mesmo, né? Nós temos que escolher uma carreira. Eu, quando era criança, eu pensava, eu vou ser piloto de avião. Mas era só um pensamento. Eu não pensei em ser policial militar, nem militar. E aí, com o passar do tempo, não, com essas motivações que já elenquei, eu decidi ingressar. Para mim, eu tive mais dificuldade do que eu já mencionei, porque eu vim no mundo civil, mas no final do terceiro ano já estava completamente adaptado. O que a gente não pode fazer? Entrar numa profissão e ser infeliz. Se você não fizer o que você ama, você não vai ter sucesso. Então, a Polícia Militar, precisamos de talentos e daquelas pessoas que, como eu, que estou aqui há 37 anos, amando a Polícia Militar desde aspirante e continuo da mesma forma. Nós então falamos agora de amor à profissão, né? E falando de amor à profissão, o que o coronel Henrique Melo hoje diria ao aluno Henrique Melo, aluno oficial Henrique Melo, lá de 1988? Se o senhor pudesse dar um conselho, se o senhor pudesse voltar lá atrás e falar alguma coisa, o que o senhor diria? Seja menos folgado. Porque eu vim de um contexto completamente diferente e o primeiro ano, para me adequar, eu tive algumas dificuldades, mas que eu tinha certeza que eu ia vencer. Eu sempre tive muita garra e sabia que o sucesso era garantido. Eu costumo dizer uma frase que entre o seu objetivo e a sua glória tem o sofrimento, né? No meu caso, eu não diria sofrimento, eu diria que aprendizagem, porque eu não sofri na academia. Eu apenas fui preparado para ser oficial. E essa preparação, essa formação requer condicionamento físico, psicológico, técnicos, e isso realmente é desgastante, mas é compensador ao final, né? Como eu sou corredor de rua, eu encaro como uma maratona. São 42 quilômetros e 195 metros. Quando você fala isso para alguém que nunca correu, isso é uma coisa inimaginável. E para mim também era. Mas quando eu comecei a correr a minha primeira maratona, já pelo KM 21, 22, já estava totalmente quebrado. Quando chegou no 29, a vontade era, a mente mandava, o corpo mandava, pare, mas a mente dizia, siga. Então, todo aquele cansaço, toda aquela pressão psicológica e física, ela foi vencida pela força de vontade, garra. E um policial militar, um aluno oficial, ele tem que ter muita força de vontade, muita dedicação e confiar na equipe que está o formando. Porque não tem nada de traquejo, nada disso. Todo o rigor aqui da Academia de Polícia Militar na formação
visa com que ele esteja preparado e uma responsabilidade maior ainda, que ele volte para casa vivo após cada jornada de serviço. Aproveitando essa analogia que o senhor fez, né, entre uma maratona e o percurso da formação do aluno oficial, né, dentro desse contexto, existiria um perfil ideal do aluno oficial? Existiriam características que seriam imprescindíveis para esse aluno? Qual seria esse perfil ideal? Nós estamos aí num dilema, né? Se é obrigatório a formação em direito ou não. O perfil, para mim, do aluno principal deles é que ele queira ser. Porque cada ser humano ele tem uma característica. E, para mim, todos têm um potencial. Todo ser humano ele tem um potencial positivo. Nessa minha trajetória, eu comandei unidades por 14 anos e eu recebi policiais que eu tinha informações que eles eram péssimos. São péssimos, não presta, vai lhe dar trabalho. Aí eu sentava, olhando nos olhos dele e dizia, olha, a sua história você vai conversar e escrever agora. O seu passado, só você e aquelas implicações que você já teve. Mas comigo, a sua história vai ser daqui para frente. Nós temos que aproveitar o perfil de cada um. Meu irmão, o Coronel Melo, ele sempre menciona que o policial militar existe aquele com a vocação mais administrativa e outros com mais vocação mais operacional. Nós temos que ter as duas, mas evidentemente que podemos aproveitar o melhor potencial de cada um. Colocar o homem certo no lugar certo. Esse é um desafio e para nós comandantes e aqueles que realmente, por exemplo, trabalhar na academia para qualquer um, não. Trabalhar na academia, o oficial ele volta a ser aluno. Cumprimento de horários, fardamento, corte de cabelo, postura, compostura, ele volta a ser aluno porque ele é o exemplo. Então eu trabalhei aqui tanto tempo, formei tantas pessoas, e como eu sempre fui rigoroso, que você bem sabe, eu via dizer assim, você vai ser odiado. E eu aprendi na minha vida que eu nunca confundi pessoal com profissional. Toda a minha indisposição com alunos ou com policiais são profissionais, jamais do lado pessoal. E se são profissionais, hão de compreender. Tanto que, eu gosto de citar sempre, eu fui convidado para 71 casamentos e fui em todos. E ninguém convida para casamento quem não gosta. Dificilmente. Né? Então, inclusive padrinho de vários. E quando convida, você vem em todos os casamentos, até como coronel, claro, se aquele aluno ou aspirante ou oficial tem a consideração de lhe convidar, você tem que estar presente. Recentemente eu viajei, fui no interior do estado, um pouco longe, mas eu fiz questão de participar, que ele era aspirante promovido a tenente, e me convidou, e eu tenho que ir lá retribuir essa consideração. É a forma de liderança, né? Quem trabalha na academia de polícia militar, ele tem que exercer uma liderança, não uma liderança que permita que você fique na situação que você entrou. Quem aqui trabalha e tem que ter em mente que eu tenho que aproveitar a sua alta performance. Mas para buscar a sua alta performance, não vão amar nenhum oficial da academia enquanto estiverem aqui. Isso aí nós sabemos disso, mas depois, como eu não amei aqueles que me formaram enquanto estava aqui, quando eu me formei, hoje são amigos e eu compreendo perfeitamente. A sua fala do senhor agora sobre um pouco não só do desafio de ser um líder, de ser um comandante, de ser um gestor, um administrador, um diretor da PM. Existem características que são necessárias, né, para o oficial superior estar abraçando uma responsabilidade tão grande. Qual seria a característica primordial que o senhor indicaria e é extremamente necessária para ser diretor da
Academia de Polícia Militar da Bahia? Na Polícia Militar, nós temos 3 momentos importantíssimos para chegar ao céu superior. Primeiro sonho, o espadim. Você entra na academia, você bem sabe, e uma luta para conseguir. Esse aí eu Já conseguiu. Depois você vai perseguir a espada, e a arma do oficial. Quando você sai aspirante, você tem a sua espada. E depois você vai receber a espada dourada, que é a espada do coronelato. Nem todos vão chegar lá, mas que é uma honraria muito grande. Quando eu recebi a informação que eu seria promovido, que eu li no diário, foi uma alegria muito grande, que é um reconhecimento pelo trabalho que você teve durante toda a sua vida. 37 anos trabalhando, e sempre com amor, com dedicação, com lealdade, com honestidade. Eu acho que a característica do oficial ou do praça tem que ser essa: amor, honestidade, lealdade, olhar nos olhos. Eu sempre pratico. Se você tem que chamar a atenção de algum oficial, de algum praça, de algum aluno, é olhar nos olhos deles e dizer o que aconteceu. Porque ele pode, naquele momento, desconfigurar tudo aquilo que você imaginou. A situação pode não ser aquela. Então eu acho que a conversa de olhar nos olhos e dizer: você errou e eu vou abrir uma apuração, e muito possivelmente você será alcançado. Eu acho que é a melhor forma. Franco, né? E leal ao seu comandante, e leal aos nossos princípios brasileiros. Eu não posso ser policial militar e imaginar que eu, como você é aluna, você vai falar por você. Não, nós quando falamos, nós estamos falando pela instituição, principalmente quando fardados. Então não posso dar a opinião de Henrique Melo. Eu dou uma opinião pela Polícia Militar porque eu sou coronel. Para a gente finalizar esse bate-papo, que até agora está sendo interessantíssimo, eu acredito que para todos que estão tendo contato com esse bate-papo aqui vai ser de grande valia, não só para aqueles que são alunos, mas para quem tem curiosidade de entender um pouco mais como funciona esse cotidiano da PM e daqueles que constroem a história da PM, né? Esse é um dessas pessoas, dessas autoridades que estão construindo a história da Academia de Polícia. Para terminar, eu queria perguntar ao senhor qual é o significado da Academia de Polícia Militar na sua vida, na vida do senhor. O primeiro, o significado da Polícia Militar. Eu não admito que falem mal da nossa PMBA, porque tudo que eu tenho, eu agradeço à Polícia Militar do Estado da Bahia. Tudo. A minha formação, os meus ganhos, o sustento da minha família. Então, você pode falar mal de pessoas, né, que passam por aqui, mas não da nossa instituição. Existe uma confusão muito grande quando eu ligo determinado canal de TV e vejo um ataque incessante à polícia militar. Eu fico imaginando, será que não tem noção do que estão fazendo? Nós trabalhamos, nós policiais militares, trabalhamos com aqueles que ninguém quer conviver. Nós trabalhamos com aquelas pessoas de extrema violência ou de extrema necessidade. Eu que trabalhei e comandei áreas de extrema pobreza e de extrema riqueza, eu verifiquei pessoas que moravam em casa de papelão e plástico, com crianças que não tinham o que comer. E nós, policiais militares, diariamente levávamos alimentos, porque ninguém levava. Ninguém levava. Então, quando a gente trabalha no sentido, o policial, ele é psicólogo, ele é aconselhador, ele trata da ordem, e não é uma figura simpática, porque ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Ainda mais numa cidade onde a população aparenta não gostar de cumprir regras, evidentemente que vai haver um embate. Mas por onde eu trabalhei, nós fomos muito bem recepcionados por aqueles que querem viver em paz.
aqueles que contrariam a lei. É para isso que nós temos nossos vencimentos, né? E escolhemos essa profissão. Quem contraria a lei deve ser conduzido à delegacia. Então, a Academia de Polícia Militar, para mim, ela representa muito, e a oportunidade de ser diretor representou e representa que eu aplicasse tudo aquilo que quando aluno, quando capitão e quando adjunto eu não consegui fazer. Então, um oficial lá atrás me disse: quando alguém lhe dá uma resposta que você não gosta, você achar que aquilo você poderia fazer, pegue um caderninho e anote. Um dia, quando você voltar para a academia, pegue esse caderninho e aplique. E eu fiz isso. Eu anotei no caderninho e tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer, graças a Deus, estou realizando. Então, trabalhar na academia, para mim, tem que ter a vocação, como eu já disse, é o ápice, é uma maravilha. Então a gente finaliza, né, com essa fala forte, com uma aluna prescindível, né? E a gente feliz perceber que o senhor estando à frente da nossa formação tem tanto amor e tanta dedicação. Muito obrigada, Coronel, por essa nossa entrevista. E ainda vou complementar um pouquinho, a gente vai lembrando, né? Durante esses anos, a característica do aluno oficial mudou. Na minha época era um garoto de 18 anos, 17 não entrava, só se completasse aqui na época da matrícula. A maioria. Passou do tempo, quando eu voltei a trabalhar, a média de idade passou a ser 26 anos. E aí por quê? O nível da exigência do concurso aumentou. A nossa concorrência só perde para direito e medicina. E um fato curioso é que os policiais militares eles tinham um percentual de acesso, é uma cota. E eu, quando trabalhava na academia, nós recebemos uma indicação do Ministério Público para acabar com essa cota, e eu estava tentando ir contra para manter a cota. Aí eu recebi a visita de 4 policiais militares, que me disseram: não, comandante, a gente não quer cota. Mas por quê? Porque nós só vamos concorrer dentro dessas vagas. Se não tiver cota, eu vou concorrer em todas as vagas. E isso foi a melhor coisa, porque hoje na nossa academia, 78% vem da tropa. E vem da tropa por conquistas próprias. Estudaram e passaram no vestibular. Verdade, como é meu caso, né? Exatamente. É uma questão de mérito, de sonho, de conquista. Mais uma vez, muito obrigada, Coronel.